na política. Não aparece para mim. Não aparece para mim. É que não no celular. É que não é para te ver, Vivi. Viu? Eu tô tentando entrar no computador na live para achar tu, Camila, o vídeo e não consigo. Já tá ao vivo, tá, gente? Já estamos ao vivo, tá? Agora, olha como eu brinco. Eu costumo dizer, agora é para valer, né? Agora é para valer. Eu, quando começo as minhas lives, começo assim, vamos esperar um pouquinho para o pessoal poder acessar. Isso, dá para o pessoal poder se orientar, que hoje tem Elas Conversam de Novo. Manda para o Marcelo lá o link, Vivi. Eu já mandei. Acho que mandei. Então tá. Não, eu mandei para ti, tu não mandou para ele? Não mandei. Então, peraí. Tu tem o WhatsApp dele? Mas como é que é? Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente, para o pessoal começar a acessar. Vivi, acho que tu bateu na tua câmera, tu desligou. Já. Ah, tá, beleza. A gente vai se organizando. Eu só tô mandando pro Marcelo, ele já entrou. Eu também vou mandar ali todo mundo que estiver nos vendo e nos ouvindo, né? Que falem, que comentem, a gente quer saber quem é que está nos ouvindo, né, Camila? Da onde está falando, que cidade está falando, se é de Porto Alegre, região metropolitana, se está falando de fora de Porto Alegre ou fora do estado, porque a gente tem algumas audiências diferentes, bem diversificadas, né? São muitos anos de caminhada, agora essas 3 mulheres já andaram e falaram com muita gente. Verdade, já estivemos juntas várias vezes, né? Exatamente. Muitas risadas, então, assim, muitos gritos, muito xingamento. Tu nem gosta de rir, né, Vivi? O Elas Conversam de hoje tá mais do que especial. Não que outros não tenham sido especiais, né? Porque a gente tem, na verdade, eu acho que a gente vem numa crescente aí, cada momento em que a gente traz uma nova conversa, traz uma nova convidada, então a gente tem um crescimento para todo mundo, né? Eu aprendo muito, né? A decisão minha e da Vivi, lá no início do lockdown, quando a gente estava meio angustiada, o que ia acontecer com tudo isso? A previsão era de 15 dias a gente ficar em casa, de repente passam aí de 7 meses, abrir essa janela para outras pessoas conversar com a gente, participar desse momento, né? Fez bastante diferença. E agora, com esse momento que a gente quer trazer outros assuntos, aprendemos com a Jaque Ibsen, com a nossa palhaça assuntina, que empoderar é quando a gente oferece o poder para alguém. E a gente percebeu também que tinha que começar a falar de outros assuntos, né? E o Mulher na Política veio assim, tá, Claudinha? Quando a gente se deu conta que nós, mulheres, muitas vezes deixamos de nos empoderar, porque a gente se empodera quando a gente está junto, quando a gente conversa com o outro. A Vivi me empoderou quando ela disse, vamos fazer a live, e eu empoderei ela quando eu disse, vamos. E cada uma das nossas convidadas que aceitam vir conversar com a gente também nos empoderam e a gente acaba empoderando também. E o Mulheres na Política é uma nova série. A ideia que a gente tem é trazer esses quadros assim ao longo de 1 mês ou 2 meses para a gente trazer a importância e o porquê de falar disso, tá? Eu sou a Camila Figueiredo Kersh, lá no Instagram, eu tô como Mila FCast, ou no Doc FK Consultoria, que é a consultoria que eu trabalho. Sou proprietária dela desde 2015 e a gente trabalha com gestão de resultados. Todo mundo tem alguma coisa que quer melhorar e a gente tem a solução. Então, chama uma hora para conversar, chama no direct, chama no WhatsApp, a gente troca uma ideia. A Vivi vai se apresentar e depois eu chamo a Cláudia. Segura aí, tá, Claudinha? Tô ansiosa. Oi, gurias! Tudo bem, meus amores? Coisa boa, Claudinha. Tô aqui hoje conosco, abrilhantando ainda mais nossa quarta-feira. A Camila sabe o quanto eu tenho falado, Camila, a gente trazer mulheres para dar voz e nome para elas, o que as mulheres fazem, o quanto nós somos capazes,
o quanto nós temos que ser pertinentes e mostrar para outras pessoas que nós sim temos voz ativa, que nós sim podemos fazer várias coisas aonde a gente quiser, porque nós temos muito potencial. E um assunto, falar sobre política, falar sobre empreendedorismo, falar sobre mãe e sobre mulher, ser mulher nesses dias, do jeito que a gente vem vivendo e cada vez mais coisas a gente ouve e fica mais apavorada ainda. Então, hoje tu vir, Claudinha, com tudo que a gente se conheceu já nesses anos todos, desde a época da RBS, quando que um dia a gente imaginou que nós três estaríamos aqui juntas falando sobre um assunto sério desse? Porque nós falava bobagem bastante, né? Muita bobagem. Então, assim, ó, eu sou a Viviane, também. Eu sou a Viviane Atarão. É com muito prazer e muita alegria que hoje a gente recebe no Elas Conversa a Cláudia Araújo, essa grande mulher que eu admiro tanto e acompanho à distância, esses trabalhos todos, que é só um pedacinho que eu sei, o que tu posta ali, a gente não tem noção nenhuma do que é estar no dia a dia, Claudinha. Dividir esse teu trabalho do amor ao próximo e do que tu está à frente com os holofotes nessas pessoas. Porque eu sei, e a Helenice um dia ensinou para mim, dentro da RBS, que quem realmente quer ajudar os outros não é quem procura a luz, é botar essas outras pessoas na luz, porque a luz vai irradiar para outras pessoas. Eu falo de Caxias do Sul, moro aqui há 10 anos já, fugiu de mim, transferida, fugi de você. Então, assim, ó, hoje é muita gratidão, porque o Elas Conversam tá tomando uma dimensão maior, a gente não imaginou do que aquela angústia de duas mães, amigas, falando e querendo saber o que outras mulheres também estavam passando para poder entender e fazer essas trocas. Claudinha, sinta-se muito abraçada, sinto muita saudade das tuas gargalhadas, das coisas maravilhosas que tu falava, que tu empoderava quando eu chegava perto de ti e disse assim, isso aqui eu não vou comprar. Tu é louca, mulher! Um mulherão desse, com essa boca toda, como é que tu não vai comprar isso? Isso já era empoderar a gente. Era livre espancada a pressão, né? Não, mas nem era vem, muito nem bom. Nem vem, se é pra vir com medo, tu nem vem. Então, Claudinha, vamos começar assim, ó. Mulheres na política é um assunto bem complexo, porque eu estava olhando para 2016, a eleição passada, a gente chegou a ter mais de 1,3 mil municípios que não elegeram absolutamente nenhuma mulher. Eu imagino que não deve ter sido fácil tomar a decisão de vir para frente, mas tu começou muito antes disso, preocupada com as pessoas, com a comunidade, com um projeto maravilhoso que a Vivi comentou. Conta um pouquinho dessa história que antecedeu tu vir para a política, de fato, que vai construindo um pouquinho disso para a gente entender, né? Que depois, no final, tem uma pergunta assim, que fiquei pensando. A gente fala em lugar de fala, né? Quando ocorreu lá aquela questão lá nos Estados Unidos, né? Vidas negras importam. Eu me preocupei em perguntar para alguns amigos e tal, como é que eu, uma mulher branca, com sobrenome alemão, poderia contribuir com esse lugar de fala se eu não tenho esse lugar de fala. E eu não me vejo hoje trabalhando na política, eu não me vejo no cargo público, de repente isso acontece com a maioria das mulheres, né? Não se vê dessa forma. Então, como é que começou a tua história? A gente conhece, eu e a Vivi, são muitos anos, são mais de 10 anos de que a gente te conhece, tá? Mas com certeza tem muita gente que ainda não conhece o teu trabalho, né? E pode te conhecer um pouquinho mais e saber por que tu veio tomar essa decisão de assumir um cargo público desafiador. Fica à vontade. Primeiro, eu quero agradecer a vocês duas pelo convite. Eu estou muito feliz, porque vocês são duas pessoas que fizeram parte aí de um passado recente, né? E que a gente, que nem vocês mesmas disseram, a gente já deu muita risada, eu já obriguei vocês a comprarem muita roupa, e eu tenho certeza que as melhores que vocês têm fui eu que vendi. Então, até hoje eu estou usando várias, viu? Tu viu só?
Eu quero, antes de começar a falar com vocês, eu queria dar um oi, porque tem muita gente amiga nossa aí que está acompanhando, a Fátima Dornelles, que é a mãe do Vaguinho, que vocês conhecem muito bem, Sim. E que é uma das pessoas que a gente acolhe no Grupo Amor ao Próximo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que está sempre me acompanhando desde que eu decidi, que eu enlouqueci na vida e decidi ser política, ela me acompanha na minha caminhada. Então, eu queria desejar aí um beijão para ela, que ela possa nos ouvir. A Aline Batista, que é outra parceira que a gente tem, que é ex-colega de vocês também na RBS, né? E que está nos acompanhando, a Vanise. Ótimo rever vocês, grandes mulheres e líderes que fazem parte da minha história. Aí começa, né? São muitas pessoas maravilhosas aí que já nos conhecem, que nos acompanham. Então, deixar um beijo aí para essas gurias. Na verdade, eu nunca pensei muito, assim, o que eu queria da vida, né? Eu sempre fui fazendo, né? Eu só sabia que eu queria ter o meu dinheiro e a minha independência. Com 12 anos de idade, eu disse para o meu pai, eu quero ir para a tua empresa, quero trabalhar e quero ganhar dinheiro. E ele, não, tu é muito jovenzinha, pessoas da tua idade jogam vôlei na escola, estudam. Não, eu quero trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar na empresa que o pai tinha, eu me lembro que foi num final de ano para empacotar agendas, porque naquela época as empresas davam calendário, davam agendas, davam coisas de brindes, né, nos bons tempos das empresas, e eu fui para lá para ajudar a organizar isso, porque era muito cliente que eles tinham e tal. Fiquei lá mais de 5 anos, acabei fazendo toda a escrita fiscal da empresa, porque passei por todos os setores. Ali eu aprendi muito, ali eu conheci o que era o setor de cobrança, o que era o setor de faturamento, o que era o crédito, o que era atendimento às pessoas, e ali eu construí a parte quando eu passei a ser vendedora, trabalhar com o meu próprio negócio, que foi em seguida disso, eu já sabia como fazer tudo e ninguém me enrolava. Então eu aprendi muito nessa parte, né? É claro que eu acho que a gente tem dom para algumas coisas. Eu tinha dom de vendas. Eu vendia até pinguim na Antártica, né? Porque era uma coisa que eu gostava de fazer, que eu acho que o primeiro passo é a gente gostar do que a gente faz, né? Isso nos torna pessoas felizes e nos torna pessoas realmente empreendedoras que querem cada vez fazer mais, né? E aí, em 2010 para 2011... a minha filha conheceu o Educandário São João Batista, que é uma escola especial que atende crianças com problemas neurológicos, com sequelas e tal. E ela foi com a escola, conheceu, se apaixonou e chegou em casa falando sobre isso. Tu tem que conhecer, porque é um lugar muito legal, que atende crianças especiais, com deficiência neurológica normalmente e tal. E aí eu tinha loja na época no Terraville. Eu fazia as associações também, fazia as feiras, fazia brechó em casa, então eu trabalhava de domingo a domingo, sempre trabalhei muito, né? E aí fui conhecer, me apaixonei pelo trabalho que elas realizavam, e aí criei o grupo, aí comecei a ajudar o Educandário através da loja, fazia algumas campanhas de arrecadação de alimentos, algumas coisas, e comecei a ajudar o Educandário. Aí uma amiga que trabalhava na PUC, a Denise, um dia chegou para mim e disse, tem uma senhora que uma professora aqui da PUC ajuda e que está precisando de ajuda, que tem uma casa de acolhimento, na verdade nem é uma casa de acolhimento, porque as crianças moram na casa, ela é uma mãe adotiva dessas crianças, né? E precisa de ajuda. E aí eu conheci a dona Nilza, e aí criei o Grupo Amor ao Próximo em 2011 para ajudar a dona Nilza. Coloquei as pessoas que estavam no meu Face na época, neste grupo fechado, que é um grupo que a gente tem até hoje dentro do meu Face. Hoje a gente já tem uma página e tudo mais, mas o grupo continua lá. E comecei a pedir para as pessoas, porque na época ela tinha 2 crianças, bebês, gêmeas, que não tinham a mãe, precisavam de leite, precisavam de fraldas. E ali começou a história do Grupo Amor ao Próximo. Depois veio o Wagner, que é o Vaguinho, que foi colega de vocês lá na RBS, que infelizmente levou um tiro de bala perdida na Guarda do Embaú em 2010 para 2011. Quando eu conheci ele recém tinha voltado de Santa Catarina com os pais, tinham passado por momentos muito difíceis lá, e a gente acolheu no Grupo Amor ao Próximo, começou a fazer campanha para conseguir a cirurgia de cranioplastia que ele precisava,
se conseguiu via judicial, não foi através do grupo, mas a gente trabalhou muito para isso, a gente fazia rifas, fazia campanhas, e conseguiu a cirurgia via judicial. Hoje a gente ainda tem pessoas do grupo que ajudam nas fisioterapias, na fono, e assim a gente vai indo, né? A gente vai ajudando outros Wagners, né? Porque hoje a gente tem em torno de 250 casos, mais 80 e poucas crianças especiais no grupo. Aí eu passei a fazer outros trabalhos sociais, como comida para morador de rua, como quentinha nas comunidades, o que todo mundo faz hoje, enquanto em ano eleitoral todos os políticos fazem, porque são legais, queridos e maravilhosos, eu já faço há 10 anos, né? A gente arrecada lacres e tampinhas, tem uma criança aí, mamãe. É o home office que acontece de verdade. Aí a gente arrecada lacre, arrecada tampa, troca por leite, cadeira de rodas. E aí, quando chegou em 2015, eu estava fazendo uma feira na Câmara de Vereadores, que eu vendia para as meninas lá, na associação, e uma funcionária do Tarcísio, Flecha Negra, que vocês também conheceram, a Jônia, que foi a esposa dele, trabalhou na RBS, foi colega de vocês também. Ela disse, por que tu não participa do pleito, não concorre a vereadora, porque com certeza tu vai fazer um bom trabalho, tu já tem um bom trabalho social e tal. No primeiro momento eu pensei, não, política não quero, né? Porque é a primeira coisa que a gente pensa, né? Não vou me envolver porque a política é suja, porque a política ela corrompe, porque a política não é boa pra gente. Mas a vida da gente é política, né? A gente sabe disso, nosso dia a dia todo é político, né? E a gente sabe quando a gente precisa de alguém que tenha QI, né? Quem indique, né? E isso é política, né? E aí eu disse, vou concorrer. Aí, em 2016 eu concorri pela primeira vez a vereadora de Porto Alegre, fiquei como quarta suplente. Sou a única pessoa na história da vereança de Porto Alegre que era a quarta suplente e assumiu dentro de um mesmo pleito. Infelizmente, o vereador Tarcísio faleceu, o doutor Tiago se elegeu a deputado estadual, um outro vereador foi cassado por infidelidade partidária e eu acabei assumindo como quarta suplente. Então, acho que é missão, a gente deve ter alguma coisa muito importante que Deus tem para a gente, para me colocar lá, um ano e meio antes do término do pleito eleitoral, né, do mandato, né. Perfeito. E aí eu comecei a trabalhar como vereadora, eu concorri em 2018 também a deputada estadual, aí eu tripliquei a minha votação, fiz 7.457 votos, fiz mais de 5.000 votos em Porto Alegre, e as pessoas sempre falam assim, tu vai assumir como vereadora e tu não vai ajudar mais ninguém, tu não vai fazer mais nada. Muito antes, pelo contrário. Eu nunca trabalhei tanto, porque a política, quando ela é feita de forma séria, de forma honesta e realmente voltada para as pessoas, ela oportuniza, ela abre portas, ela faz com que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. E é isso que eu faço dentro da política e é por isso que eu estou dentro da política. Porque eu preciso ser voz das pessoas que não têm voz. A gente tem poucos representantes que realmente se importam com as pessoas. E é muito importante a gente fazer pelas pessoas o mínimo, às vezes, né? Mas que como vereadora, eu sou respeitada, eu sou ouvida, as pessoas, os empresários, as pessoas abrem as portas para te ouvir. Não, a gente já tem, né? Eu sempre digo, não, a gente já tem. Então, a gente pode tentar. E a gente consegue. E um exemplo disso é a Jaque, que é uma menina com leucemia, lá de Paverama, que a gente conseguiu um leito através de ofícios que a gente encaminhou pelo gabinete, solicitando para a Secretaria de Saúde, solicitando para o ministro, solicitando para o diretor do Hospital de Clínicas, porque ela estava numa fila no Hospital de Clínicas. Então, assim, a gente conseguiu oportunizar a Jaque a ter uma oportunidade de continuar viva, né? Uma chance e isso a mais não de tem preço, viva, né? Exato. Sabe, Claudinha, uma das coisas que a gente vê muito por isso que a gente queria muito te trazer aqui, né? Não só por ser uma mulher frente a um projeto incrível como é o Amor ao Próximo, dar mais divulgação para ele, porque ele tem que ter vida longa, né? Por toda a obra que ele representa, por tudo aquilo que ele representa para centenas de pessoas que não têm condição nenhuma.
E eu acompanhei, eu lembro da mãe Nilza, quando tu postava no grupo, pedindo dia de Páscoa, que tinha as criancinhas, depois material escolar, A aquele gente monte apadrinhou de material. todas as crianças. Sim. Um fogão, lembra do fogão que estragou o fogão dela? O fogão foi a Quero no Dia das Mães, que fez uma campanha e fez essa doação. E aí, Cláudia, hoje o que mais me dói como cidadã, como mulher, é a gente ver todos os anos pessoas que querem estar lá no mandato para não fazer nada, esse milhão de propostas que tem, de pessoas que não sabem nem se comportar. Assim, o que mais preocupa, e eu entendo às vezes o porquê que as pessoas se afastam da política, não querem entender, é um ranço que a gente tem, a grande maioria das pessoas, mas é por ignorância. E ser ignorante num determinado assunto faz parte da vida de muitas pessoas. Então eu prefiro não entender, não me envolver e ficar com o conceito que eu tenho do que eu ouço ao longo da minha vida. E criticar, né? Porque a gente é criticado por pessoas que nem conhecem a gente. Sim, porque aí quando a pessoa diz pra ti, tu vai pra lá e tu vai não fazer mais nada, é porque realmente não conhece a tua história como pessoa, o que tu vinha batalhando já antes. E ver a política como uma oportunidade de dar vazão a continuar melhorando possibilidade para outras pessoas que realmente não têm voz, não têm condição de conseguir um tratamento, uma cirurgia de crânio, como foi para o Wagner. Aquilo ali foi, com certeza, um acalento para essa família dele, por todo o sofrimento. As mulheres hoje estão muito aquém da política, o que é uma dó. E a gente vê que vem vindo uma crescente. Mas existe um preconceito muito grande ainda, porque nós vemos hoje na política, no horário eleitoral, um desfile de moda. A gente vai ver no Face as postagens, as pessoas nem reconhece, porque o Photoshop pega. Então parece que estão vendendo a imagem e não vendendo uma construção de que tem que ser feito. E às vezes a pessoa não tem conhecimento. Porque a gente sabe a obrigatoriedade de cada partido para montar uma legenda que tem que ter 30% e 70%. Eu prefiro 1000 vezes ter 70% mulher. Isso, a gente tem que um dia chegar nisso, né? Quem dera fosse 70% de peso de mulheres numa legenda, né? Porque a gente tem muita coisa para se fazer. Nós temos que quebrar isso. As mulheres precisam estar unidas e conversar. Porque realmente, como tu disse, nós fazemos política todos os dias. A gente faz política dentro do condomínio, a gente faz política dentro de casa, conversar com o marido, com o filho, com o chefe, com os clientes nós todos os dias. Nós precisamos viver nessa comunidade, entender o que a gente vive na nossa comunidade. Isso é fazer uma política. O maior desafio que tu enfrentou hoje, Cláudia, quando tu começou a entrar, além de, claro, a gente sabe que tu teve esse preconceito, as pessoas acharem, tu vai entrar lá usando desse escudo do amor ao próximo para se beneficiar. Como é que foi essa tua entrada? Porque a gente sabe, pelo menos eu escuto, tive pessoas de dentro da família, políticos, o Carlos Derré foi meu cunhado, foi um dos fundadores do PDT, o Minhoca, que faleceu quando o meu filho mais novo nasceu. O Carlos Derré, um mês antes do nascimento do Kaique, ele veio falecer. Então eu sei o quanto ele foi um cara que lutou muito pela construção de dentro de um partido, quanto ele era conselheiro de várias outras pessoas muito respeitadas dentro da política, né, Cláudia? Então, conta para nós isso daí. Como é que a gente quebra esses paradigmas? Bom, na verdade, a gente tem hoje uma desigualdade muito grande. Quando a gente fala em 70% e 30%, a gente fala de gênero. Né? A lei determina que seja de gênero. Ela poderia sim ser de 70% mulher e 30% homem. Infelizmente, ela é o contrário. Né? Às vezes a gente precisa implorar para uma mulher que ela participe de um pleito, que ela seja a voz da sua comunidade, porque a gente não tem mulheres suficientes que queiram fazer realmente política. Isso é muito triste, né? Porque a gente sabe o que a gente tem de lutas pela frente, o quanto a gente tem condições de conquistar espaços para ajudar muitas pessoas sendo mulheres, né? Sim. Então, eu lembro assim que quando eu assumi 2 vezes como vereadora, em 2018, por 5 dias no lugar do Tarcísio, em 2019, em março, na Semana da Mulher, por 4 dias. E depois, em julho, eu assumi definitivamente como vereadora. E
E uma coisa que eu sempre percebi, assim, quando eu cheguei na Câmara, é que as pessoas me olhavam e diziam assim, coitada, é uma mulher, sabe? Nunca foi política, não vai saber nem falar no microfone, não vai saber se expressar. E aí eu comecei a surpreender as pessoas que me conhecem, assim, e que sabem da minha determinação, porque eu sou uma pessoa muito determinada, sempre fui, né? O que eu quero, eu vou até o inferno, abraço o diabo e busco. Porque eu acho que a gente tem que ter essa determinação. Se a gente estiver correto, fazendo as coisas certas, a gente consegue desbravar todos os dias algo para conquistar para todas nós, porque na verdade não é para mim, né? Então, a política, ela oportuniza esse tipo de ação, mas infelizmente nós somos 53% do eleitorado, são mulheres. E na última eleição nós tivemos 13% de mulheres eleitas. É um índice muito pequeno, muito pequeno. E uma luta que a gente tem, e que eu converso com a nossa presidente nacional do PSD Mulher, que é uma mulher, assim, muito instruída, muito inteligente, que é a igualdade, né, num pleito. Eu acho que 50% das mulheres mais votadas tinham que ser eleitas e 50% dos homens mais votados. Tinha que ser dividido para que tivesse igualdade de gêneros. A gente ainda um dia vai chegar a esse patamar, com certeza. Nós somos um dos únicos partidos que tem uma mulher como presidente estadual do partido, do PSD, que é a Letícia Boll. Muitas das nossas colaboradoras no partido são mulheres. Então, realmente é um partido que busca e que acredita na força da mulher dentro da política brasileira, né? É importante isso acontecer para que a gente possa... A gente tem necessidades, as mulheres, a gente sabe quantas mulheres são assediadas, são violentadas, são estupradas. A gente tem um caso aí que ontem, né, a gente ouviu falar que é uma coisa que mexeu com a vida de todas nós, né, porque a gente se sente violentada junto com ela, né. Estupro culposo não existe, e ele foi inocentado porque não existe. Então eles conduziram todo esse processo para uma acusação que não existe no Código Penal, e é por isso que ele foi absolvido. Se ele tivesse sido processado por estupro, ele estava na cadeia. Mas não existe estupro culposo. Eles colocaram como se fosse isso. Tinha provas, tinha tudo, que foi sem intenção. Então, isso é o fim do mundo no século que a gente está. Sabe? Isso não pode acontecer para as mulheres, elas serem vítimas e ainda serem consideradas culpadas. Porque, na verdade, os homens estão achando que a Mariana é culpada, que ela se ofereceu, né? E a gente sabe que a coisa não é assim que funciona. Então, a gente precisa de locais de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, principalmente as mulheres com vulnerabilidade social, que não estudaram, que não tiveram oportunidade, que têm muitos filhos. Então, assim, essas mulheres precisam desse acolhimento, porque normalmente elas estão em casa com seus agressores durante toda a sua vida, apanhando caladas, porque não tem quem as acolha. Então, a gente precisa desse olhar, né? Então, nós, mulheres, sabemos disso, né? O que a gente costuma muito vivenciar, e é isso que a gente vê que a manobra que aconteceu ontem no caso da Mariana, que aquilo ali foi uma manobra, né? Óbvia, declarada, o quanto a gente não pode mais se calar quando a gente vê uma amiga, uma vizinha, alguém, mesmo que não seja próximo, acabou a história de que marido e mulher a gente não mete a colher, né? A gente não pode mais fechar os olhos perante isso, né, Claudinha? E ter as mulheres em cargos públicos, a gente sabe que tem uma desigualdade em tudo quanto é na questão profissional, principalmente em remuneração. A gente vê que tem essa diferença, nós falamos sobre isso já aqui, essas diferenças todas, né? O constrangimento mesmo, quando uma mulher vai dar queixa na polícia, por que ela se inibe de ir? Porque muitas vezes tu vai numa delegacia e não tem na sua cidade ou no seu bairro uma delegacia da mulher. E às vezes ela é atendida por um homem. Por um homem, porque não tem, tu vai ali ser atendida, como é que tu vai se expor desse jeito? Porque a gente sabe, se a gente vai pedir algo banal, uma informação, muitas vezes a gente já é tratada de uma forma irônica, tu imagina abrir uma situação tão íntima, tão delicada.
sempre, e é isso que não dá mais para admitir. Sempre é visto como a mulher é a culpada disso. Porque agora ela se expôs, ok, ela tem o direito de ter se exposto para ele. Eles estavam vivendo alguma situação ali que levou a acontecer os envios e as trocas de mensagem. Mas não necessariamente ela iria dar a liberdade para ele cometer o que ele cometeu. Isso outros vários casos de pessoas famosas que a gente vê que está correndo por aí e acabam se calando porque surgem outros assuntos na mídia e se abafa e vamos combinar, né, Viviane, que quando a pessoa tem dinheiro, a coisa é diferente, né? Se tu pegar uma pessoa comum da comunidade que cometeu o mesmo ato, ele tá na cadeia, né? Sim, não tem chance nenhuma. Tem toda essa desigualdade também social, né? Com certeza. Essas questões que a gente precisa cada vez mais nos unirmos e nos fortalecer, né, Claudinha? As mulheres não podem mais ter vergonha de que porque nunca viveram com ninguém próximo do meio da política, elas não podem entrar. É aberto as sessões, elas podem muitas vezes ir na Câmara, assistir, né, Cláudia, para poder entender o que está acontecendo na sociedade. Acontecia uma pessoa da nossa família que eu ficava muito feliz de ver. Ela ia assistir quando era aberto na Câmara de Vereadores para ela poder entender quais eram as ações que estavam sendo pedidas para a comunidade. Aqui em Caxias, cada bairro tem um delegado, um presidente, né, dos seus bairros. O presidente do nosso bairro, inclusive, o Dr. Lucas Gil, ele é candidato a vereador pelo segundo mandato, ele não se elegeu no primeiro ano, esse ano ele tem crescido muito, e ele é um cara muito ativo, e ele é um cara que tem muito teu perfil. Porque muitos anos antes dele entrar na política, ele já fazia política no seu bairro. Ele já ajudava a comunidade. É isso que as pessoas precisam abrir os olhos, né, Cláudia? Com certeza. Entender para conhecer o passado dessa pessoa. Aqui em Porto Alegre, isso que tu está falando é o nosso orçamento participativo, na verdade, né? A gente constitui delegados por regiões e onde a gente traz as demandas das nossas comunidades. Cada região traz da sua comunidade. Infelizmente, perdeu força com a mudança de algumas gestões que não acreditavam no orçamento, mas o orçamento ele é reconhecido internacionalmente, né? Então, assim, ele é uma forma de fazer política que deveria ser boa, que infelizmente acabou virando massa de manobra, porque na verdade tu vai lá e elege X delegados daquele partido, porque aí virou partidário, né? E aquele partido determina o que é prioridade do seu partido dentro daquela região. Isso é ruim, porque não era para ser assim, né? Deveria ser uma coisa bem mista, que a gente realmente atendesse as demandas daquela região. E a coisa acaba se perdendo, mas ainda assim, eu acho que é a forma de a gente conseguir ajudar as comunidades de forma correta, burocrática e tudo mais, né? Reivindicando as necessidades, né? Vamos voltar isso aí. Como é que tu tem percebido isso? Tu já está vivendo aí? Acho que tá a fala da Camila. Tá atrasada, né? Hã? A Camila tá voltando agora, né? Tá tentando voltar. É. Uma das coisas que a gente ouve muito falar, né, Cláudia? Tu que tá vivendo esse universo realmente na pele, né? Da política em si, de estar lá dentro, atuando, batalhando pela comunidade, pelas coisas que tu percebe que precisam evoluir. O novo, quando chega no partido, indiferente, tu trouxe essa questão de ser mulher, tu foi olhada, não vai saber nem se colocar, tudo mais. O novo em si, quando vem a pessoa nova de política, quando entra para um partido, nós ouvimos muito essa questão de que ela não vai ter voz ativa, né? Porque existe a cultura, caímos todas agora? Eu tô te ouvindo. Alô? Tá me ouvindo? Oi, existe muita cultura... Oi, tá me ouvindo? Perfeito? Tô. Uhum. Okay. Acho que a Camila existe muita tá entrando. Cultura já do partido, né? Aquela cultura já enraizada do partido, né? Ok, eu preciso de um número X para poder
concorrer esse ano de novo, o partido continuar nas eleições, concorrendo e tudo mais. Como é que é essa abertura? Os partidos estão mudando essa questão, a força nova, a força jovem da política que está entrando, consegue realmente ter a voz ativa, consegue se envolver e contribuir, ou ainda tem muita resistência nisso? O novo ainda tem muita resistência, eu acho que tudo é construção. Eu lembro quando eu entrei no partido, quem é a Cláudia Araújo? É uma mulher que vende roupa, que é comerciante, que não é política. Por que a gente vai acolher e ajudar a Cláudia Araújo, mulher, que não é política, a ser política? Não, a gente vai oportunizar o espaço. Aí depende da Cláudia Araújo conquistar ou não. Se a Cláudia Araújo conquista, ela passa a ser valorizada. Se a Cláudia Araújo não consegue crescer enquanto política, ela fica de lado. Isso em todos os partidos, normalmente, tá? Eles valorizam e dão voz cada vez mais àqueles que mais se destacam. Isso faz parte. Então, assim, quando eu comecei lá em 2016, que eu concorri a primeira vez, todo mundo dizia, maravilhoso, tu fez 2.000 e poucos votos, tu nunca tinha concorrido, tu não tem parente político, tu não tem amigo político, tu não tem nada. Foi maravilhosa a tua votação. Eu achava péssimo. Eu achava que 2.000 votos era um absurdo eu ter feito, se naquela época eu tinha lá 10.000 pessoas no meu grupo de ajuda que eu ajudava todos os dias. Claro que não tem uma ligação direta, é claro que a gente faz o trabalho social sem pensar em retorno, mas a partir do momento que tu entra para uma política pensando em continuar ajudando aquelas pessoas e estar na política para justamente abrir portas para acolher mais pessoas, elas têm que valorizar isso. Porque não é todo mundo que tem essa coragem. Aquele ano pós-eleitoral do teu primeira vez que tu concorreu, eu lembro do texto que tu escreveu e eu me solidarizei. Boa noite, tudo bem? Internet aqui deu uma travada, o pessoal voltando, as gurias já estão retornando. A gente já tem aqui a Claudinha. Ó, Claudinha. Oi. Ó, Vivi já deve estar chegando aqui também. Vamos ver. Voltamos. Vocês acharam que iam se livrar de mim, Não, tudo certo, voltamos. Fui pro 4G aqui, que daí o Wi-Fi não me derruba mais. Então, como eu estava dizendo aquela hora antes da gente ser derrubada, né, Claudinha? Derrubaram, né, Vivi? No teu primeira vez que tu foi tentar a eleição, e eu sentia muita dó, uma perda mesmo eu sentia, porque eu queria muito votar em ti. E quando tu foi para deputada, que eu disse, nossa, que tu me mandou por WhatsApp, eu disse, com certeza agora para deputada, eu vou votar, porque eu vou ter muito orgulho e muita alegria de poder votar. Porque quando tu foi concorrer a primeira vez, eu não votava mais em Porto Alegre. Então, mas eu fazia muito trabalho para que as pessoas pudessem conhecer e entrar, e muitas vezes eu fui condenada por fazer esse trabalho à distância de mandantes, mas eu não tenho oportunidade de votar nela, outras pessoas têm que ter a oportunidade de conhecer o trabalho dela. E quando tu publicou aquele texto, aquilo me doeu, porque com certeza a gente não associa obrigatoriedade de ninguém, porque quando a gente faz o bem para alguém, a gente não almeja o retorno, mas é o quanto aquilo ali podia mudar a vida de muitas pessoas, né? Aquilo ali era óbvio. Bom, existe um trabalho gigantesco, reconhecido, a história do hospital comunitário, aquele projeto é incrível. Aquilo ali cair numa mão de uma ONG que tenha relacionamento com outros lugares, aquilo ali vai tomar um poder de auxílio para outras pessoas, de abrigo, de cuidado, de troca, de poder receber essas pessoas que não têm, muitas vezes, para quem recorrer. Né? Aqui mesmo, a gente vê pessoas, às vezes, a gente não tem como abraçar todo mundo, mas um pouquinho, orientar, busca auxílio em tal lugar. Mas tu vê uma pessoa que a minha pessoa, como é que eu te vejo? É a materialização
de uma voz ativa perante um poder público que vai conseguir levar adiante situações de pessoas que não têm o conhecimento de aonde chegar para buscar. E eu fiquei com muita dó, realmente, de não ter visto tu eleito. É interessante, né, Vivi? O que eu percebo, assim, que a gente, acho que o motivo, em especial, de tu te tornar candidata também, é por tu ver, assumir essa frente, né? Às vezes a gente reclama do poder público, reclama das situações, mas a gente não faz por onde, né? No mesmo balaio, né? Eu até costumo dizer assim que a gente, por exemplo, é difícil alguém querer assumir o síndico do condomínio, mas reclamar do síndico a gente quer. É difícil fácil, alguém querer ser. Muito mais fácil, né? Assumir a questão de ir para uma candidatura. Eu até pensei nisso, assim, qual era a questão. Eu, particularmente, não me vejo, assim como acho que um pouco tu falou no início, eu não te via fazendo parte da questão de política, mas tu percebeu que ali tu teria uma voz ativa, um poder de fato de fazer muito mais, já que tu fazia o máximo que tu podia atingir grandes resultados a partir de uma iniciativa comum, né, dentro do teu dia a dia. Eu me lembro de tu buscar alimento, que a gente fazia as campanhas de botar no teu carro, de tu mesmo levar. Então, assim, com um pouco mais de recurso, um pouco mais de poder, de fato, tu poderia fazer muito mais. Essa era a ideia, sempre foi a ideia. Exato. Qual foi o preconceito maior que tu passou, qual a dificuldade maior que tu sentiu quando tu viu assim, bom, esse é o caminho, vou ser candidata? Qual foi esse ponto, assim, que mais te impactou, Claudinha? O que tu lembra desse momento? Na verdade, eu só tinha o apoio das pessoas que conheciam o meu trabalho social. E da minha família, né, do meu marido, da minha filha. Então, assim, essas foram as pessoas do meu pai. O meu pai hoje passa o caminhão do lixo, ele dá pro rapaz do caminhão do lixo e diz, essa é a minha vereadora, vocês têm que me ajudar porque ela faz um trabalho maravilhoso social. Querida. Então, essas são as pessoas que eu sei que eu posso contar desde quando eu decidi que eu queria fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, são pessoas que estão comigo desde o primeiro momento. A Fátima, do Wagner, desde que a gente se conheceu, eu falei no Vaguinho, é uma pessoa que está sempre junto, está sempre pedindo ajuda. Vocês têm que fazer uma boa política, vocês precisam de alguém que represente vocês. A Cláudia é uma pessoa que vai fazer a diferença. Então, essas pessoas é que, na verdade, que acreditaram em mim, que acreditam em mim, são as pessoas que fazem a minha campanha, que fazem eu crescer enquanto política e poder me oportunizar abrir portas, que é o que eu falo sempre, né? Mas é muito difícil começar uma carreira política, porque tu entra num caldeirão da bruxa, a gente estava agora dia 31, no dia das bruxas, a gente entra no caldeirão da bruxa e a gente vira sopa que nem todo mundo, né? Sim, então, assim, é todo mundo igual. As pessoas não sabem do teu histórico e apesar da gente falar muito disso, tipo, a gente está num pleito eleitoral, vai conhecer o candidato, vai tentar saber o que ele já fez, porque tem gente que nunca fez nada. Que nunca... E simplesmente para cumprir dentro de um partido o número de pessoas que é o ideal para ter uma nominata, eles se tornam candidatos. Alguém chega lá e diz, Viviane, tu é maravilhosa, tu é linda, tu tem um sorriso lindo, uma boca de 2 metros, tu vai fazer muito voto sorrindo. E ela acredita que ela vai fazer muito voto sorrindo e que ela vai ser vereadora. E não é assim que as coisas funcionam. Às vezes até dá certo. Não tem uma história, né? Não tem uma história. Não tem uma história. Muitas vezes, isso é a prova do que foi a tua construção, né, Cláudia? Tu não tinha uma história dentro da política reconhecida oficialmente como vereadora, mas tu já exercia o papel de cidadã dentro dos bairros. Eu fazia políticas públicas, né? De forma privada, né? De forma como cidadão comum, né? Que é o papel da política, né? E não faz. Não faz. Do gestor político, né? E quais foram ver
Vai, Mila. Todo mundo quer falar, todo mundo quer falar. Você tem que se decidir? Pode ir, Camila. Não, a gente, é muito assunto, viu, Cláudia? Dá para rende pano para muita manga, gente. Eu falando com muitas pessoas, a Viviane, comentei com ela isso, a questão do medo de se expor, isso foi algo que te deu ou não teve esse medo? E Nunca como é que tive eu medo de me expor. Nunca tive medo de me expor. Sempre tive as minhas ideias, o que eu acredito, e eu vou até o final naquilo que eu acredito. Eu posso não ser a pessoa que esteja certa naquele momento, porque todos nós somos humanos e podemos errar. Mas eu sempre vou defender aquilo que eu acredito. Sabe? A gente viu isso agora com a história das escolas privadas infantis. Até hoje eu recebo mensagens de escolas que pedem para que a gente apoie a não abertura das escolas fundamentais médias e etc. Eu, desde março, defendi a abertura das escolas privadas infantis e que as pessoas não entendem, porque elas não leem, elas não sabem como as coisas funcionam, elas ouvem falar e elas te julgam pelo que elas ouvem falar. O que eu pedi desde março? Que as escolas fossem flexibilizadas, que a gente tivesse uma proporcionalidade para atender somente as crianças até de 0 a 6 anos, que os pais trabalhavam em serviços essenciais e que não tinham onde ficar, que estavam ficando em cuidados informais. Eu, como vereadora, fui fazer visitas em comunidades para atender outras demandas e vi casas cheias de crianças sem máscara, sem álcool gel, sem nada. E as escolas privadas infantis fechando as portas. Que tem acolhem para acolher criança. Que tem recurso, que tem formas, protocolos de higiene para cuidar dessas crianças. Então, assim, as pessoas hoje chegam para mim, vereadora, eu preciso que a senhora apoie a não abertura. Eu apoio a não abertura. Eu sou contra que hoje as escolas fundamentais e média, em pleno novembro, reabram as portas para atender as crianças por um mês e meio. Eu também não sou a favor disso. Mas eu sou a favor de que as escolas privadas infantis, as escolas até 6 anos, estejam abertas para atender os pais que estão trabalhando. Então, são coisas diferentes e que eu fui julgada como uma pessoa louca, assassina de criança, porque as pessoas não entendem as coisas. Não entendem por quê? Exato, porque se os pais, eles precisam voltar para o serviço essencial. Ele não pode faltar lá onde ele está, porque ele é fundamental lá. Mas de toda a retaguarda dele, ele é uma pessoa única. Não existe mais ninguém. E as crianças ficavam ou com os avós, que é grupo de risco, ou em locais informais. Exato, exatamente. Essa falta de visão de analisar o cenário de cada um, que é míope. Conversei com o pessoal, conversei com os vereadores que estão fazendo essa proposição e digo, se vocês tirarem as privadas infantis dessa minuta que vocês estão fazendo, eu assino, porque eu também acho que não tem que reabrir. Agora, eu venho lutando desde sempre e não vou abrir mão das escolas infantis. Porque assim, o município compra vaga na escola infantil porque não tem vaga. As escolas agora estão fechando as portas, as privadas infantis, de educação infantil, e quem vai acolher no ano que vem essas crianças? Se o município não tinha condições de acolher. Então, essas coisas que as pessoas não entendem. Eu tenho um exemplo claro da escola do meu filho, fechou. Em abril, ela decidiu que ela teria que desistir do negócio, que ela não teria condições de manter o negócio, que não tinha o retorno da mensalidade, né? Então, a gente passou por isso exatamente. E quem muitos pais, a gente sabe, colegas dele, que os pais estão trabalhando e não tem quem deixar, é uma função, deixa, como tu falou, com cuida-se, que não tem nenhum protocolo, que não tem nenhuma atenção, talvez colocando em muito maior risco, né, essas crianças e todas as pessoas da comunidade do que outra coisa. Como, Claudinha, tu te preparou para assumir cargo público, para se tornar uma vereadora e futura deputada e presidente do Brasil, o que for aí que tiver no teu caminho, que cruzar na tua ideia, né? Porque a gente sabe que quando tu tem uma ideia, tu vai à luta, mas a gente também sabe o quanto tu te prepara, tu busca algumas coisas para também, alguns falam
Acho que caiu a Camila. Você aparece planejamento e tudo mais, trabalho também. Na verdade, voltei. Na verdade, eu nunca me preparei para ser política, porque eu nunca pensei em ser política, né? Eu sempre me vi como uma comerciante, né? Como uma pessoa que vendia roupas para mulheres ficarem lindas, ponto, né? Mais lindas. Mais lindas. E Quando eu decidi que a política era uma forma de fazer diferença, né? Quando eu entrei para a parte do assistencialismo, que é uma coisa que a gente fala muito, que a gente não pode ser assistencialista, que a gente tem que fazer políticas públicas voltadas para as pessoas para não fazer assistencialismo. Então, assim, eu trabalho hoje em cima disso, que eu possa criar projetos, que eu possa criar novas oportunidades dentro da política para que um dia a gente não precise fazer assistencialismo. Hoje a gente ainda precisa fazer a parte pontual, porque tem muita gente que passa fome, tem muita gente que não tem oportunidade de emprego, ainda mais agora dentro dessa pandemia, mas a ideia é que a gente consiga construir enquanto política, enquanto gestora, porque eu ainda quero ser gestora da nossa cidade, a gente construir boas políticas para fazer mais e melhor, né? Então, é toda uma construção. Eu sou, como eu disse, né, eu sou uma pessoa muito insistente, e aquilo que eu boto na cabeça, eu vou até o fim. Então, eu venho construindo. O PSD é um partido que me permite falar e que me permite votar. Ou seja, eu voto o que eu acho que eu tenho que votar. Eu acho que não tem nenhum outro partido aqui no nosso estado que oportuniza esse tipo de ação. Acho que o PSD é o único partido que tu vota o que tu acha que é certo para ti. Porque todos os partidos votam fechados, infelizmente, normalmente. Né? Então, isso sempre foi uma coisa que eu cobrei muito do partido e que o partido me respeita com relação a isso. Né? Então, porque quando tu vota na Cláudia, não no partido da Cláudia. Sim. Então, quando tu vota na Cláudia, tu acredita nas coisas que a Cláudia faz, as ideias que a Cláudia defende, e não as ideias que o partido defende. Então, quem tem que votar no que é certo ou no que não é a Cláudia. Perfeito. E tem que ser responsabilizada por isso. As pessoas têm que parar um pouco de tentar só olhar o candidato sempre atrelado à história do partido. É claro que a história do partido tem uma relevância muito forte, óbvio isso, a gente não pode abrir mão de conhecer, mas que a força do voto, por mais que aquele partido possa não ter tido um histórico muito positivo, mas que venha conhecer esse candidato, essa pessoa, porque eu percebo da seguinte forma, a Cláudia, eu costumo muito dizer, né, existe um motivo e um momento, né, Claudinha? Tu tem 3 coisas que eu acho que é muito forte, que é o motivo que tu tinha, que era continuar levando a voz das pessoas à frente, o momento que era ver a oportunidade do pleito eleitoral de tu ser uma vereadora e a tua convicção de que o teu papel é pertinente, é importante, porque a tua força e essa convicção de teimosia que tu fala, que é a convicção, de que tu vai até o final. Então, as pessoas precisam entender que a força do voto delas pode mudar, porque dando força para ti se elegendo, seja o cara que tu realmente conhece, que é o cara que tu quer votar, e não simplesmente pegar qualquer santinho na rua e vou lá votar porque eu não peguei ninguém, porque eu não gosto do horário eleitoral. Muita gente faz isso, né, Viviane? Ainda. Muito, as pessoas, ainda. A gente conversa com pessoas, as pessoas não sabem quem votar. Não, quem votou. Porque no horário eleitoral, eu costumo dizer o seguinte, o horário eleitoral é a entrevista de emprego, é o papel, o currículo que aceita tudo. Ali é a maior melada que tem, é a maior marmelada que tem. Papel aceita tudo, o que faz tu permanecer no negócio é a tua postura, é a tua atitude. Quantas pessoas tu demite ao longo da vida dentro de uma empresa? É a atitude dela, não é o conhecimento dela. Nós temos que olhar a política como se eu estivesse administrando uma empresa, como se eu fosse um líder de uma equipe. Eu quero estar aqui e levar alguém que realmente tenha condição que eu conheça. Nós temos que querer saber mais. Mulher fala de política, sim, eu coloquei num dos posts. A gente tem que querer falar, não sei, não tenha vergonha de não saber.
vai lá e pergunta como é que eu posso fazer para me introduzir mais nisso, para eu poder saber. Vai no Google, não se olha tanta besteira no Google, não se recebe tanta besteira pelos grupos de WhatsApp. Quem dera, eu escutei numa palestra online que eu participei esses dias, quem dera de poder ter grupos de WhatsApp que tenham construção de debate saudável, que as pessoas não queiram olhar a política só como motivo de ranço e de briga, né, Cláudia, né, Camila? É verdade. É isso aí. Infelizmente acontece muito isso, né? A política e eu vejo agora fazendo campanha nas comunidades, a gente vê assim, ó, não quero saber. Não me dá isso, porque para mim política é tudo a mesma coisa. E não é, né, gente? Não pode ser, porque se for tudo a mesma coisa, a gente nunca vai construir nada. A gente vai sempre ter os mesmos políticos ruins dominando e mandando e coordenando as nossas vidas. Porque ser vereador hoje é determinar o teu futuro. É a pessoa mais próxima da tua casa. É a pessoa mais próxima das tuas necessidades, da tua luz. Realidade, né? De transformar, né? De transformar, de mudar coisas básicas que a gente precisa. Quantas comunidades não têm saneamento? Quantas comunidades não têm regularização fundiária? Quantas comunidades não têm iluminação pública? Tudo isso, através de boas políticas públicas, a gente pode fazer. Então, a gente tem que ter bons representantes que pensem nas pessoas e não em si. Sim. Hoje nós temos muitos políticos que pensam em si. Em cargos de Cláudia, confiança. eu gostei muito da tua fala, que é construir boas políticas públicas para a gente não depender de assistencialismo. A gente sabe que tem recursos, que a gente tem que saber como chegar neles e como fazer eles serem atendidos adequadamente. Eu já vou encerrando por aqui, porque senão a gente entra a noite adentro, a gente ficaria aí a noite adentro, nós três trovando, com certeza. Já pode depois, aí, num outro momento, a gente fazer uma nova pauta do Mulheres na Política em outro mês, daqui a um bimestre. Pós-reeleição, pode ser, tá ótimo. Assim, tu falou uma coisa bem importante, que é verificar quem a gente está votando, que eu acredito muito quando a gente fala em gestão, né? Quanto mais, sim, a gente se preparar para fazer um bom planejamento, seja da minha carreira, da minha vida pessoal, da minha vida profissional, do meu negócio, da gestão política, melhor. Então, hoje se a gente continua tendo os mesmos resultados, tanto na urna quanto no nosso dia a dia, significa, isso em gestão, que a gente está fazendo a mesma coisa. Então, está na hora de ter algumas mudanças. Eu comentei com a Vivi mais cedo, a história da mulher na política, ela, assim como toda a história da mulher como representação em outras atividades também, ela tem uma caminhada muito grande para fazer de mudança, porque a gente vem de milênios já dessa cultura onde o homem era à frente da questão e a mulher era a retaguarda. E a gente percebe hoje, já mais ou menos começa ali na década de 70 para 80, a mulher começa a sair um pouco desse posicionamento de ser apenas o apoio e passa a ter a sua autonomia. Então, 20 anos, 30 anos, 40 anos é pouco ainda para mudar uma cultura gigantesca. Mas a gente acredita, né, Cláudia, que hoje a gente está falando numa quarta-feira, 4 de novembro de 2020, provavelmente essa live vai ser vista, ela está gravada, por alguém daqui a pouco em 2021, 2022, 2023, 2030, quem sabe, né? A gente possa dizer para as pessoas que a gente 2030 já vou ser quase presidente do Brasil, né? Isso? Anotem aí que a gente já estava por aqui falando disso, porque a gente precisa fazer um movimento. E eu ouvi ontem de um jogador de futebol, numa entrevista aqui, não importa quem te apoia, faça e dê a sua opinião, faça o seu posicionamento, e foi um pouco disso que eu e a Vivi quisemos fazer, né? A gente tem que começar a falar desse assunto sem ser escondido, sem ser por baixo dos panos, a gente tem que vir para frente e falar sim. Dá medo, às vezes, dá um pouquinho de vergonha, dá um monte de coisa, mas a gente tem que curtir muito isso também. Te agradeço muito o teu aceite,
O papo estava maravilhoso, eu queria ficar horas aqui. A Vivi vai fazer a palavra dela e tu finaliza, porque aqui elas conversam muito. É pior. Claudinha, muito obrigada. Estou muito feliz de poder trocar essas informações hoje contigo, trazer o teu ponto de vista, a tua luta. Eu sei que a tua luta não é fácil, é a tua luta e a luta de muita gente. Eu torço muito pela vida longa do projeto do Amor ao Próximo, por toda a tua batalha na vida política, que tu tenha muito sucesso. A gente só precisa de sucesso, eu costumo dizer, porque a sorte nós já temos, porque somos lindas, maravilhosas, teimosas, e a gente conversa muito. Espero poder te ver muitas vezes, mesmo que online, quando a gente poder se reencontrar de novo, ter a oportunidade de a gente conversar com tudo isso e continuar te dando força, porque muita gente precisa realmente de pessoas com essa fibra, com essa garra e com essa verdade que tu tem em todo o teu papel social. Muito obrigada, até uma próxima quarta-feira, Camila, porque elas conversam. Elas conversam. Tu sabe que a gente fala muito na pandemia, né? Que a pandemia, a gente tem o isolamento, nos distanciou. Eu acho que num certo ponto a pandemia nos aproximou, porque hoje a gente tem essa conversa remota, essa coisa mais virtual, mas a gente consegue ver e falar com pessoas que quantas vezes a gente não tem tempo no nosso dia a dia, no nosso normal, né? Que hoje a gente vive um novo, como se diz, um novo normal. Então a gente consegue estar aí com pessoas maravilhosas como vocês, que eu tenho um carinho muito grande, que fazem parte da minha história de vida e de uma parte da minha história. Eu tenho certeza que vocês torcem muito por mim aí, e eu torço muito por vocês, pelo sucesso de vocês nas carreiras que vocês seguiram, porque é muito importante, independente de onde as mulheres estejam, em qual setor que elas estejam, que elas tenham sucesso e que elas façam a diferença. Então, cada vez mais vamos trabalhar e lutar por mais mulheres empreendedoras, por mais mulheres na política, por mais mulheres com voz, para que a gente possa fazer um mundo cada dia melhor. Um beijo no coração de vocês. Beijo. Obrigada a todos. Quem estiver vendo fora do dia 4 de novembro de 2020, registra para nós aí o dia, a hora que estão vendo, que a gente vai adorar ver isso no futuro. Beijo! Lindas. Beijo!